1 Coríntios, capítulo 1 em diante. Todos acharam, amém? Como nós sabemos, a igreja de Corinto era uma igreja onde nenhum dom faltava. A manifestação do poder de Deus era muito grande naquele lugar. Muitas almas vinham para Jesus. No entanto, ela é relatada nas Escrituras como uma igreja que tinha uma maior quantidade de pecado interno dentro daquela igreja. E ela também era uma igreja dividida, extremamente dividida. O que eu quero destacar com vocês é por que a igreja de Corinto ela era dividida. Vocês sabem que o apóstolo Paulo ficou sabendo pela família de Cloé que a igreja de Corinto estava com um problema seríssimo, dizendo: um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, de Cefa e outro de Cristo. A igreja de Corinto se dividiu em 4 facções, porque não são 4 grupos, eram 4 facções. E essas 4 facções, todas elas tinham alguns problemas peculiares entre elas. Era comum o problema entre essas facções. O apóstolo Paulo, ele vai vir, estou dando um resumo do que eu já iniciei da outra vez, tem algumas pessoas aqui que estavam. O apóstolo Paulo ele vai vir na sua carta, desde o capítulo 1, de uma maneira tranquila, desenvolvendo o tema, demonstrando para a igreja de Corinto por que ela era uma igreja dividida. E o problema lá era muito sério. E graças a Deus que Deus deu essa igreja na mão de Paulo cuidar. Porque eu não sei se outro homem conseguiria resolver o problema. Mas o Senhor, ele tem a capacidade de capacitar qualquer um. O apóstolo Paulo fala que ele não fazia nada de si mesmo, mas quem o capacitava era o Senhor. No capítulo 1, como toda a carta que o apóstolo Paulo escreve, estou fazendo um resumo, ele começa elogiando a igreja de Corinto. No entanto, tanto na carta que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, como na carta aos Gálatas, existe uma diferença. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo começa a carta sem fazer elogio nenhum aos irmãos da Galácia. No entanto, tem gente que afirma que a igreja da Galácia não recebeu nenhum elogio. Recebeu sim. Se você for ler lá devagarzinho, você vai ver que o apóstolo Paulo faz um elogio a eles, que eles receberam a Paulo como tivesse recebido o próprio Cristo. Por isso o apóstolo Paulo não entendia como eles tão rápido passaram do espírito para a carne. Tão rápido eles mudaram. Mas na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele vai pegar aquilo que era o orgulho da igreja de Corinto e de uma maneira sutil vai estar já preparando o terreno para aquilo que ele vai dizer. Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja de Corinto nenhum dom faltava, ele vai dizer logo depois que eles receberam aquilo pela graça. Não foi por mérito pessoal. E a igreja esqueceu disso. Quando o apóstolo Paulo também vai, nessa carta, se eximar da culpa, não só ele, como Apolo e Cefas, de que eles não eram culpados eles terem seguido esse caminho, e lá no capítulo 4 ele vai dizer mais claramente isso, o apóstolo Paulo diz que eles em tudo foram enriquecidos. Está vendo? Ele disse, em tudo vocês foram enriquecidos, ou seja, vocês não se enriqueceram, vocês foram enriquecidos. Então o apóstolo Paulo sempre quando esteve lá, enriquecia eles com a palavra de Deus. Porque parecia que o apóstolo Paulo já estava prevendo
que isso iria acontecer. Tanto é que o apóstolo Paulo estava prevendo que isso ia acontecer, que mais na frente ele vai dizer assim, ó, não é à toa que quando eu estive aí, eu não quis batizar ninguém. Batizei algumas pessoas só, mas não fiz questão de batizar mais ninguém. E essa pessoa que o apóstolo Paulo cita que batiza ela, se você for ler no livro de Atos, dá a entender que foi o chefe da sinagoga, só que ele batizou. Esse chefe da sinagoga que se converteu, que era uma coisa muito difícil de acontecer no ministério de Paulo, tá? É importante frisar isso, que as pessoas têm mania de fazer comparação do tipo dizendo que Paulo foi melhor do que Pedro. Eu acho essa comparação infantil, no sentido das escrituras, porque o próprio Paulo disse, assim como Deus ungiu Pedro para a circuncisão, a mim me ungiu para a incircuncisão. Assim como, nem mais nem menos. Quem disse isso foi o próprio apóstolo Paulo. E você vai ver que o Paulo, quando chegava nos lugares para ganhar os judeus, ele era um fracasso. Ele era um fracasso. Estou falando fracasso no sentido de como ele ganhava gentios, entendeu? Não estou dizendo que ele não ganhava judeus, mas ele ganhava muito mais gentios. Tanto é que ele era expulso da sinagoga constantemente. E falava, então, eu estou cumprindo o que o Senhor fez. Primeiro veio para vocês, como vocês não querem, então eu vou para os gentios. E aí os gentios se alegravam e ele ganhava muitos gentios. Mas judeus ele não tinha tanto sucesso como tinha. Não tinha. Por quê? Porque Deus, ele mesmo disse, assim como Deus ungiu Pedro para circuncisão, a mim ele me ungiu para a incircuncisão. Mas em Coríntio, Paulo ganhou até o chefe da sinagoga e a família dele. Então nós não sabemos por que o apóstolo Paulo fez questão de batizar. E aí parece que é dele que o apóstolo Paulo cita aqui. E o apóstolo Paulo, ele é uma leitura, tá, irmão? Vocês vão chegar em casa essa semana, vocês vão ler esses primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios, você vai ver que vai abrir uma luz melhor de entendimento para vocês. Ele parece que já estava prevendo que isso ia acontecer. Por isso ele não queria batizar ninguém em Coríntio. Ele batizava gente de tudo quanto é lugar. Quando chegava em Coríntio, ele botava outras pessoas para batizar. Ele fala, justamente para que ninguém dissesse que foi batizado no meu nome. Entendeu? Então, eu vou começar aqui no capítulo, no versículo 10, para nós vermos qual era o problema da igreja de Coríntio. O problema real da igreja de Coríntio. Tá? E aí vamos começar a entender qual era o problema daquela igreja, porque aquela igreja era dividida. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. E batizei também a da família de Estéfano. Além deste, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não fosse vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo expõe o problema da igreja de Coríntio e já começa a preparar o terreno para dizer o porquê que eles chegaram neste problema. Tá? O problema da igreja de Coríntio não é que a igreja de Coríntio era dividida. A divisão era a manifestação do problema que a igreja tinha. Às vezes você olha assim e fala assim, poxa, essa igreja é dividida, tem um problema que é dividida. Não. Se manifesta na divisão. O problema da igreja de Coríntio era outro.
e muito mais profundo. Que o apóstolo Paulo começa a dizer qual é o problema e depois ele vai dizer qual é a causa desse problema. E para dizer a causa desse problema, ele vai continuar aqui do versículo 18 em diante até o final do capítulo 4. Então, o problema da igreja de Corinto era esses aqui, ó. Versículo 10. Rogo, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Esse era o problema da igreja de Corinto. Eles não diziam a mesma coisa. Eles não tinham a mesma leitura. Eles não tinham o mesmo conhecimento. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que nós temos que ter uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Por que as igrejas hoje é tão dividida, a igreja evangélica? Porque a gente não diz a mesma coisa. A gente não diz a mesma coisa. Essa é a divisão da igreja. Não existe, irmãos, de nós. Não existe de nós. Isso inclui todos nós. Uma verdadeira humildade de dizer assim: estou disposto a mudar o que eu acreditei a minha vida toda, se alguém me disser a verdade. Não existe. Fazer parte da igreja evangélica hoje em dia é você fazer parte do grupo mais dividido e mais controverso que se tem ideia na face da terra. Nenhuma seita no mundo é como nós. E eu digo isso até mesmo nos blocos denominacionais. Estou dizendo só por causa da divisão dos blocos denominacionais, não. Nos próprios blocos denominacionais há uma grande diversidade na sua ênfase teológica, na sua abordagem metodológica, na característica litúrgica, no limite ético. Nós somos assim. Você vai na Igreja Universal da Abolição e vai na outra Igreja Universal não sei de onde. Vai na Assembleia de Deus da sede em Cordovil e vai na Assembleia de Deus do mesmo campo no recôncavo do país. É uma loucura você nem identifica. Porque o problema, irmão, sabe o que é? É leitura. Ó, você quer ver uma coisa? Não vou falar isso para me vangloriar, não, mas ainda que é impossível não citar isso sem receber alguma glória disso. Uma vez eu dei uma aula aqui sobre um texto no livro de Timóteo. E falei para os irmãos da interpretação errada daquele texto. E uma pessoa, na ocasião, leu o texto na hora e disse para mim assim: ah, irmão, eu acho que você está lendo errado. Eu falei: irmão, eu posso estar lendo errado. Mas você não acha que é mais fácil você estar lendo errado do que eu? Porque eu já li essa carta mais de 50 vezes. E não estou falando no sentido figurado, literal. Você está lendo o texto agora. Se eu, depois de ler mais de 50 vezes, posso estar lendo errado, quanto mais você. Todo o nosso problema, irmãos, é leitura. Leitura. Você quer ver uma coisa simples? Se todos nós pegássemos para ler todos, não estou querendo criar isso uma doutrina, nem falei isso com o pastor, nem der sugestão para nada disso. Se todos nós pegássemos o objetivo e falassem: irmãos, vamos ler essa semana o Evangelho de João. E todos nós estamos aqui só lêssemos o Evangelho de João. Ou esse mês, quem tem mais, demora mais para ler. E lêssemos uma, duas, três vezes, que nós se encontrássemos daqui a um mês, nós já temos a mesma coisa para conversar. A gente não fala a mesma coisa. Engraçado que eu já pensei nisso aí. Eu já pensei nisso, de falar isso com o pastor André para botar um livro para a gente ler. Tipo assim, quem fosse pregar, só pregar em cima daquele livro. O problema da igreja, as igrejas expositistas fazem assim. Você lê aquele livro e o pastor só prega sobre aquele livro. Nós não falamos a mesma coisa. Vamos ser sinceros, a nossa igreja fala a mesma língua da Igreja Universal? A nossa igreja fala a mesma língua da Igreja da Graça?
Nossa igreja fala a mesma língua da Igreja Mundial do Poder de Deus? Mas nós somos irmãos, cara. Como é que pode isso? Como pode ser unido assim? Como numa casa a gente consegue ser unido? O marido quer juntar dinheiro para comprar o carro. E a mulher quer juntar dinheiro para comprar uma outra coisa. Tem que ter ambos o mesmo foco. O marido acha que tem que ter uma vida devocional firme. A mulher acha que deve ser só crente da igreja. Não tem como ser unido. Porque não fala a mesma coisa. Vamos continuar, porque o nosso tempo já está indo embora. Digai todos umas mesmas coisas. E que não haja entre vós dissensões. Então a igreja de Corinto era uma igreja desunida. Toda hora tinha nela dissensão. E aí o que acontecia? Ele justificava a dissensão dizendo, não, eu estou com a visão de Paulo. Tu entendeu o que acontecia lá? O cara falava uma coisa diferente. Vou dar oportunidade aqui para o irmão tal falar. Aí um acredita que na predestinação, o outro não acredita. Um acredita que tem que ter mover de roda a roda, o outro não acredita. Aí quando você fala, pô, irmão, por que você falou isso? Não, eu estou na visão de Paulo. Entendeu? Não, eu estou na visão de Pedro. Não, minha visão... Mentira, ele não está na visão de ninguém. Porque o Paulo vai dizer, cada um de vós, nem grupo, diz, eu estou, é se defendendo. Tu está entendendo o que eu vou você? Cada um de vós diz, é na hora que acontecer, pô, mas por que você está fazendo isso? Não, eu sou de Paulo, eu não sou igual você que é de Pedro. Ele fala, tu entendeu a parada? Porque ele diz, cada um de vós diz assim. Isso é uma loucura, maluco. Meu Deus. Entendeu o negócio? Ele diz, cada um de vós, não diz, o grupo tal, não, cada um de vós diz. E o que parece é que os próprios que dizem que sou de Paulo não tinham uma ideia comum. Sabe o que eu vou dizer para você que não tinha ideia comum? Porque a igreja de Corinto não tinha conhecimento bíblico. Você vai ver que o Paulo vai dizer que o problema deles é isso no decorrer da carta. Vamos lá, continuando. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Dizer a mesma coisa, só tem como dizer a mesma coisa se estiver focado no mesmo lugar. Mesmo sentido, mesmo parecer. Como ele não tinha como dizer a mesma coisa, porque ele não tinha o mesmo sentido, não tinha o mesmo parecer. Continuo. Porque a respeito de vós, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. E aí, como é que isso se manifesta? Isso se manifesta na contenda. Eles não tinham o mesmo sentido das coisas, não tinham o mesmo parecer, não falavam a mesma coisa e havia entre eles muitas dissensões. Era o problema de lá. E como é que se manifestava? Se manifestava na desunião. O apóstolo Paulo vai começar a dizer o seguinte, eu fui preventivo para que isso não acontecesse. E depois que ele vai dizer que ele é preventivo para que isso acontecesse, ele não vai dizer só que ele foi preventivo, você vai dizer, mas também, ele vai dizer assim, ele disse aí que não batizou ninguém. Mas ele fez alguma outra coisa para que isso não acontecesse? Aí vai continuar dizendo. Vamos comigo aqui, vamos lendo aqui. Versículo 17. Porque Cristo me enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Isso só lá em Corinto, meu querido. Ele não disse isso de uma maneira geral. Só em Corinto. Porque a igreja de Corinto era um povo filosófico, de origem filosófica. Então precisava trabalhar muito com eles. E o problema deles era esse. Que eles não só não tinham conhecimento bíblico, como eles já trouxeram do mundo as coisas para dentro da igreja. A sua ideologia do mundo, o seu pensamento do mundo, a sua característica do mundo. Por isso o apóstolo Paulo no capítulo 3 vai dizer que eles eram carnais. Porque ainda estavam com o mesmo pensamento do mundo. Continua. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Tá vendo, ó? Não em sabedoria de palavra. Aqui você pode até substituir só para entendimento e dizer assim, ó. Não com conhecimento humano. Mas que tipo foi? Com a palavra da cruz. Para que a vossa fé não fosse vã. Ele vai continuar dizendo. Porque a palavra da cruz, ele está preparando o terreno para dizer, ele está agora entrando na causa do problema que eles tinham.
problema de Coríntios é que eles não diziam todos a mesma coisa, eles haviam divergência teológica, ideológica, doutrinária, eles eram desunidos, havia entre o personalismo e a idolatria, dizendo, não sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas na verdade era forjado, não era verdadeiro, e insubmissão. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que se vocês fossem mesmo de mim, vocês não estavam fazendo isso. Porque eu nunca ensinei isso para vocês. Nem eu, nem Apolo. Mas o Paulo vai fazer uma coisa interessante. Ele não cita mais o nome de Pedro. Não cita mais o nome de Pedro. O nome de Apolo ele chega até a citar no capítulo 4. Ele só cita o nome de Pedro e de Apolo para expor um problema. Agora ele resolve sem colocar o nome de ninguém. Isso é um problema de mau caratismo nas igrejas evangélicas. Nós não conseguimos resolver o problema sem citar o nome dos outros. O Paulo expõe o problema. Sabe que o problema não foi Pedro nem Apolo? Ele não põe mais. Ele assume a responsabilidade mesmo tendo ensinado a igreja a não ser desse jeito. Aí ele continua. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. Em que sentido? Você vai conseguir entender em Romanos capítulo 1, que vai dizer que o evangelho é o poder da salvação para todo o que crê. E a pessoa é salva através da pregação do evangelho. Por isso que era loucura para os homens. Mas a loucura também era pela pregação da cruz. Porque a filosofia da época pregava o seguinte, que o corpo é a prisão da alma. Que o dia que a gente morresse, a gente estava livre desse corpo. Você lembra uma vez quando o apóstolo Paulo chegou no lugar que ele começou a pregar, todo mundo ouvia ele? Aí quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, todo mundo deu as costas e foi embora. Lembra dessa passagem? Em Atos? Foi embora. Ah, Paulo, sobre isso a gente ouve você depois. Porque não se encaixava com a doutrina filosófica, com a ideologia, com o que eles pensavam. Depois que esse homem, eu até aceito, veja, eles até aceitam que o Deus se fez homem, eles aceitam, porque tinha lá os deuses, né, deles lá, que eram homens, tinham lá na mitologia grega, e até na mitologia romana tinha essa ideia, de deuses que são homens, e se relacionou, de Deus que se relacionou com homem e com mulher e gerou filhos. Agora que ele morreu, ele ressuscita para voltar para o próprio corpo? Ah não, isso a gente não aceita. Eles não querem. Então, se tornou loucura para eles. Entendeu? Lá na frente, ele vai falar assim, ó. Os judeus pedem sinais. E os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Agora presta atenção numa coisa. Ele diz nós. Por que ele disse nós? Ele não disse eu, se ele assumiu sozinho. Porque ele está colocando junto com ele Pedro e Apolo como pessoas que quando estiveram lá só ensinaram sobre a cruz. A mesma coisa. A mesma coisa. E você pode ver o discurso de Pedro e a carta de Pedro. Só fala sobre a cruz de Cristo. O Paulo se instalar quando Pedro estava, por conhecer Pedro, ele disse, eu tenho certeza que Pedro pregou isso. Irmãos, vou dar um exemplo de mim assim. Se alguém chegar para vocês e disserem algo de mim, dependendo do que disser, você não precisa nem confirmar que você me conhece. A mesma coisa de vocês se disserem algo para mim. Ah, não sei o que, fulano. Quem? Fulano? Só se ele caiu muito feio, meu irmão. Eu não acredito. Porque eu conheço fulano. O Paulo não entrou em contato com Pedro para perguntar se Pedro pegou outra coisa. Ele tinha certeza que Pedro não tinha pregado aquilo porque ele conhecia Pedro. Os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, mas nós
Está falando nós que estão dizendo lá que é a causa de divisão. Pregamos Cristo crucificado. Loucura para os gregos e escândalo para os judeus. E por que Paulo e Pedro faziam isso? Justamente preventivamente. Porque a palavra da cruz, além de ser transformadora, ela previne para que o foco da igreja não seja para outra coisa. E uma igreja desfocada é uma igreja desunida. Uma igreja toda focada numa coisa só, ela é uma igreja unida. Por isso, olha só, vamos dar exemplo. A nossa igreja tem pretensão de comprar essa propriedade aqui. Isso deve ser uma ideia comum de todos? Sim. Mas deve ser o nosso foco? Não. O nosso foco deve ser Cristo. Porque se você colocar como foco principal qualquer coisa temporal, o que vai acontecer é que uma pessoa, pela ideia dela, possa achar que existe uma outra coisa mais necessária do que isso. E ela não vai estar errada. Mas será que tem algum crente que acha mais necessário saber sobre Cristo? Não tem nenhum. Olha como é que a igreja é focada. Mas dentro do nosso foco principal, que é Cristo, e de nós sermos parecidos com Cristo, de nós termos o caráter de Cristo, e fazer na terra tudo que Cristo mandou a gente fazer, vamos comprar esse lugar também. Se o cara falar para mim assim, deve comprar isso aqui? Deve. Para mim, a minha opinião particular. Mas eu acho mais necessário pegar dinheiro e ir lá para buscar acordo e distribuir comida e evangelizar. Se começar a juntar dinheiro só para comprar isso aqui e não fazer isso, já vai me trazer tristeza no coração. Tu entendeu? Porque são ideologias. Eu não posso dizer que está errado. Eu não posso dizer a você que você está errado e você pode dizer que eu estou errado. Porque são questões ideológicas. Mas quando a questão é teológica, não tem como a pessoa estar desfocada. A igreja vai ser unida. Entendeu? Então, por exemplo, quando você vem para a casa de Deus só para ser abençoado, quando você está muito mal, você não sente vontade de vir. Porque você acha que a igreja não está, tu conhece a tua igreja, tu acha que não está sendo. Ela está lá um tempão e não recebeu essa bênção que você quer até hoje. E quando você está muito bem, você também sente vontade de vir, porque você tem que desfrutar daquilo que você quer. Mas quando o teu foco é saber que Deus te transformou de uma pessoa miserável para membro da sua casa, você não quer deixar de vir para a casa de Deus. Se todo mundo tivesse pensamento, está todo mundo aqui no culto. A maioria das pessoas que vem para o culto no domingo, vem por causa de algum problema que está passando. Entendeu o que eu estou dizendo para vocês, irmãos? A igreja de Corinto não tinha o mesmo pensamento. Por isso eles tinham um problema seríssimo. E o Paulo falou assim, gente, eu só preguei para vocês a palavra da cruz. Aí, no capítulo 2, ele vai reafirmar isso. Capítulo 2. Agora ele vai dizer claramente, por enquanto, ele está dizendo, nós. Agora ele vai dizer claramente. Olha como é que ele começa. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciava o testemunho de Deus, não fui com palavras sublimidades de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão Cristo e a este crucificado. Essa palavra de sabedoria é palavra filosófica. Entendeu? Nós, irmãos, temos a tendência de exaltar a pessoa mais pela sua capacidade acadêmica do que pela sua leitura bíblica e temor a Deus. Veja como é que é anunciado um pregador em congressos e em festividade. Doutor em divindade, santidade máxima eleita. Sabe o que o apóstolo Paulo fala, como é que ele passou a tratar a capacidade dele acadêmica, ainda que ele fez uso dela no Evangelho? Como cocô. Tratei tudo como esterco para o conhecimento da excelência de Cristo. Entendeu? Mas Paulo não fez uso do seu conhecimento. Só você vê. Quer ver uma pregação de que Paulo faz uso do conhecimento dele
do conhecimento dele, dos livros filosóficos, é só você ler Atos 17. Atos 17 você vai ver. Que ele cita lá uma frase de um panteão, de um filósofo panteão. Não sei nem se o termo correto dizer é filósofo panteão. Mas ele cita lá a palavra de um filósofo. Que a gente cita como se fosse dita pelo homem de Deus na Bíblia. Não foi. Quem disse isso foi um pagão. Porque por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Não foi quem disse isso, não foi nenhum crente, nenhum profeta do Velho Testamento disse essa frase tão profunda. Uma das frases mais profundas da Bíblia não foi dita por homem santo nenhum registrado. Foi repetida por Paulo. Como bem disse os vossos filósofos. Por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele a todos dá vida, não necessita de ser cuidado por ninguém. É sobre esse que eu vou pregar agora, o Deus desconhecido. Isso não foi frase de Paulo, gente. É essa questão que a gente não tem que olhar com detalhe para você ver a profundidade do negócio. Ele leu lá ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Sobre esse que eu vou falar. E eu vou falar dele como deve ser dito, porque o próprio sábio de vocês disseram. Ele não necessita de nada de ninguém. Não necessita ser ajudado, não necessita de nada. A ele é que dá a todos a vida. Não foi isso que os filósofos disseram? Por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse texto é citado de novo por Paulo em Colossenses, em outras palavras do tipo, dizendo que Jesus criou todas as coisas por ele, nele e para ele. É a mesma frase, de outras palavras. Muito sério, né? Mas foi dito. Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, nunca me apresentei como um acadêmico. Nunca me apresentei como um conhecedor, nada disso. Me apresentei como um pregador da cruz. Para que você fazia isso, Paulo? Para que a sua fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por que ele faz isso com a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto, naquela época, você pode reparar, eles tinham a tendência de exaltar os homens pelo conhecimento. Muita gente vivia disso. Subia, ia nas praças, subia lá na... Isso, os filósofos, sofismo. E tinha gente que ganhava isso com grandes discursos. Eles iam para a praça e ficavam lá discursando coisas profundas contra o império, contra o regime da época. E as pessoas paravam para ouvir e jogavam moedas. E as pessoas eram admiradas por causa disso. Entendeu? Aí o Paulo fala, vocês estão fazendo a mesma coisa dentro da igreja. Sabe uma outra causa da igreja evangélica ser desunida? Os blocos denominacionais e os seus líderes. Eu não gosto de citar o nome dos outros, não, mas às vezes você pergunta a uma pessoa assim, de qual igreja que você é, irmão? Eu sou da igreja dos... Que isso, meu querido? Que isso, meu querido? Tá bebendo? O que está acontecendo contigo? Tá forte agora, tá forte. Meu irmão, você não pode se orgulhar de fazer parte da igreja tal. Antes de tudo, você tem que se orgulhar de fazer parte da Universal Assembleia, de todos os santos reunidos na face da terra, do corpo de Cristo, fazer parte da noiva do Senhor. É isso que ela tem que se orgulhar. E existe um problema seríssimo de sustentabilidade. Qual é esse? A pessoa se sente mais segura dependendo da igreja que está. Tem muita gente que está discordando da igreja que está fazendo parte, mas não sai porque não se sente seguro. A pessoa, se o cara disser que está na MCB, até pouco tempo os caras chamaram isso aqui de bootcamp, pô. O cara abriu uma garagem lá e reuniu o pessoal lá dentro. É assim que eles tratam. Aí quando viu que o trabalho fosse consolidando, aí começa. Se essa igreja aqui abrir 10 congregações, acabou. Os caras que antes se achavam grandes vai falar, não, você tem que estar aqui no nosso meio. Hipócritas. Deles bem profetizou Jesus. Deles bem profetizou Jesus. Então, o que acontece? Tem gente, uma das coisas que deixa o corpo de Cristo desunido são os seus líderes. Porque eles passam a sua visão e até sua característica de falar e de se movimentar. E quer que as pessoas imitam. Imagina se você não botar a mão assim. Muda a mão aí, pelo amor de Deus, eu estou ficando preocupado contigo.
Ah, tem que mudar mesmo. Já pensou? Tu nem aceito. Entendeu? Você, isso é sério, meu querido. Mas o Paulo falou, tá vendo? Não tem como. Então o Paulo fala assim, ó, o problema de vocês é a falta da palavra da cruz. Paulo previu, já falei, que eu resumi, que eu tinha dito já. Então vamos lá. Nesse resumo aqui, Paulo previu. Paulo não se mostrou em nenhum momento como sendo super crente, falei agora, bem resumido. Paulo não usa o nome de Pedro e de Apolo, falei também. Vamos pular direto para o capítulo 3 para a gente poder conseguir pelo menos terminar isso aqui. Paulo no capítulo 1 diz que eles não faltavam conhecimento. No capítulo, continuando no capítulo 1, no capítulo 2, o Paulo diz que foi quando teve com eles, não falou de nenhuma outra coisa a não ser de Cristo e deste crucificado. Ele vai continuar dizendo que não quem não tivesse sabedoria, mas ele tem sabedoria, mas não a sabedoria que são do mundo e dos homens, mas a sabedoria que são de Deus. Capítulo 3, olha como é que ele começa. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais e como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, e não tampouco ainda pode. Não se cria ninguém com leite. Se dá leite no começo para uma criança. Mas a criança ela é criada até chegar à vida adulta com leite? O problema era esse. A igreja de Corinto não recebia outro tipo de alimento porque não podiam. Foram criados assim e chegaram grandes só tendo leite no corpo e achavam que era imune a tudo que eram os caras. E ele falou assim, por isso vocês continuam sendo menino e carnais em Cristo. Aí vai dizer, continua. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo os homens? Viu o problema da igreja de Corinto? Eles não se libertaram da sua ideologia antiga. Exaltavam os homens pela sua capacidade e agiam como antes. Eles tinham ainda o mesmo pensamento ideológico que tinha antes. E o Paulo, enquanto vocês não foram libertos disso, eu não poderia dar a vocês outra coisa. Aí a impressão que dá é o seguinte, então o Paulo está dizendo que a palavra da cruz é leite e que tem coisas mais profundas do que isso? Não. É que ele não entrou em profundidade da palavra da cruz porque ele só não poderia ir. Mas a loucura que o apóstolo Paulo faz é o seguinte, vai ser exposto na carta aos Coríntios vários problemas que a igreja de Coríntios tinha. E todos eles o Paulo resolve com a pregação da cruz. Cara, isso é loucura o que ele faz aqui. Até problema de casamento ele resolve com a pregação da cruz. E assim está demonstrando para a igreja de Coríntios que ele tinha muita coisa para falar sobre a cruz de Cristo. Mas ficou dando para eles ainda leite.
Mas eles foram criados assim, porque a igreja cresceu, o poder de Deus desceu, a alma se converteu, mas eles acharam o quê? Sou adulto. Sou espiritual, sou maduro. E o Paulo fala, não, vocês são menino e são carnais. E sabe qual é a prova disso? É que eu não dei para vocês comida sólida, e não é porque eu fui negligente. Ele diz, é porque vocês não podiam receber. E a outra, há em vocês as mesmas atitudes que há no mundo. E aqui o Paulo está preparando também um terreno para duas coisas. Para dizer a consequência disso, de eles continuarem assim, e a outra, para dizer que no meio deles tinha pecado que nem havia no mundo. Que é o que ele começa a dizer no capítulo 5. No capítulo 3 ele diz, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura as carnais e não andais segundo os homens? É horrível, mas estão andando já segundo os homens. Lá na frente ele vai dizer assim, ó, fiquei sabendo que há pecado entre vós, pecado tal que nem eu ouvi falar no meio dos gentios. Não sei como é que a situação da igreja de Corinto era séria. E toda a causa da igreja de Corinto era, não falava a mesma coisa, não sentia a mesma coisa, havia dissensões entre eles, ou seja, eles não tinham o mesmo foco, não tinham o mesmo pensamento. Vamos continuar para terminar. Paulo agora, do versículo 1 em diante, vai dizer a causa, ele vai dizer claramente que ele vem preparando o terreno, ele preparou o terreno para dizer que ele não era culpado disso, e ele vem preparando o terreno para dizer claramente qual era a causa da igreja de Corinto. Anestesiou os caras. Entendeu? Porque o que acontece é uma coisa que todos nós temos que aprender, eu acho que eu muito mais. O objetivo do Paulo, até eu falo isso se vocês forem evangelizar um testemunho de Jeová. O nosso objetivo não é ganhar debate. Nosso objetivo é dar testemunho de Cristo. Paulo fala, eu quando fui testemunhar acerca do Senhor. Então, a nossa palavra contra alguém que está no erro não deve ser de modo que afaste as pessoas. Se você for ver, essa palavra está sendo muito dura, está pensando, o Paulo está rodeando muito. Não, o objetivo do Paulo não é dizer, eu estou certo, vocês que se dane, vocês estão errados. Não. O objetivo de Paulo era converter o coração daqueles irmãos. Por isso ele está trabalhando com os irmãos. Entendeu? Se você for ver na segunda carta aos Coríntios, porque ele manda uma outra carta, o Paulo está apreensivo para saber o resultado da carta. E ele recebe de Tito a seguinte notícia: toda a igreja aceitou a sua exortação. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos que saber qual é o nosso objetivo. Entendeu? Nosso objetivo. Essa carta aos Coríntios foi um sucesso. Foi um sucesso. Se a igreja de Corinto depois se degringolou, depois muitas igrejas se degringolaram na época. Mas essa carta foi um sucesso. Porque dentro disso, o que não está muito explícito aqui, mas fica bem implícito na segunda carta, se levantou uma fofoca acerca do nome de Paulo. E o Paulo enviou uma segunda carta, porque a segunda carta de Paulo é a terceira. E os irmãos pegaram aquele irmão que parece que com quem começou a fofoca e exortou aquele irmão, e toda a igreja se arrependeu de ter feito aquilo, porque acusaram Paulo de ser leviano, de ser promíscuo, de roubar a igreja e de pregar a heresia e de uma série de outras coisas. O Paulo exorta aqueles irmãos, descobre quem foi o causador da conversa, só que a igreja de Corinto está repreendendo com muita força aquele irmão. Então o apóstolo Paulo manda na sua segunda carta, que já perdoou aquele irmão em Cristo,
para que ele não pudesse ser vencido por Satanás. E que os irmãos também deveriam fazer o mesmo. E que deveriam aprender com ele. É o que ele está querendo dar a entender naquela parte. Que nós não devemos exortar um irmão demasiadamente, para que aquele irmão não morra. O nosso objetivo na exortação é resgatar o que está perdido. Então Paulo vai expor aqui agora mais claramente o problema da igreja de Corinto. Vocês são, na verdade, carnais. E vocês andam segundo os homens. É que o crente, ele tem a tendência de, quando ser usado por Deus, não se preocupar mais com a mudança de caráter. Porque ele endossa isso pelo fato de Deus ter usado a mão dele. Você vai conseguir entender porque no nosso meio tem tanta quantidade de gente que é muito usada por Deus e de músicos mau caráteres. Entendeu? A igreja de Corinto vai se preocupar em deixar o costume dos homens? Quem poderia imaginar que Deus não estava aprovando aquela igreja? A maioria dos crentes de lá era batizado com o Espírito Santo. A maioria, parece que quase 90% da igreja ou mais. Batizado com o Espírito Santo. Pessoas eram curadas. Almas se convertiam. A igreja enchia. O poder de Deus descia. Pregações eram feitas. Aí pregou naqueles púlpitos lá, Paulo, Apolo, Pedro e outras pessoas que eles ensinaram. E você imagina o quê? Deus está com a gente. Não está gostando. Porque ainda há entre vós atitudes carnais. Lembra da igreja de Laodiceia? É Laodiceia, a igreja? Que eles se orgulhavam, dizendo: não tem falta de nada, Deus está abençoando. Aqui quem chega desempregado arruma bom emprego. Quem está endividado, a dívida vai embora. Quem está doente é curado. Até de cegueira a gente é curado aqui. E no nosso meio nós temos tudo, nós temos médicos, nós temos doutores, nós temos artesãos, mas pessoas, a nossa igreja não está ganhando só o povão, nós estamos conseguindo, a nata da sociedade está se convertendo. Aí Jesus fala: e eu estou do lado de fora. E eu estou do lado de fora, esmurrando a porta, querendo entrar, mas vocês estão tão surdos e cegos que nem veem e nem ouvem. Vocês estão tão sujos e nem percebem. Então compre de mim roupas novas. Pegue de mim colírio para que vocês possam enxergar. Porque o que existe no meio de vocês é uma mistura de coisa fria, de coisa quente e coisa morna, e de coisa fria. O que eu sinto de vocês é ânsia de vômito. Você já pararam para imaginar Jesus dizendo isso para uma igreja, gente? Eu estou quase vomitando vocês. Quando uma igreja ela tem um foco errado, ela tem a tendência de achar que está agradando a Deus. Vamos lá para a gente terminar, nós temos 5 minutinhos só. Porque diz vocês, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Agora Paulo vai começar a dizer o problema da igreja. Então ele vai usar aí 2 símbolos para mostrar que como eles agiram errado, mas que a culpa não foi deles. Ele fala: quem é Apolo e quem é Apolo? Ninguém, senão ministro. Eu plantei e Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o
Senhor. Viu como é que os focos deles estavam em Paulo e em Apolo, mas não estava no Senhor que faz o milagre da semente germinar e nascer e de fazer crescer a planta? Aí ele diz assim, ó: pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 7. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. O que planta e o que rega são o que a igreja de Cristo não era. O que a igreja de Corinto não é. Tá vendo como é que vocês não aprenderam isso comigo? Passa às vezes de percebido, mas ele está dizendo para uma pessoa que está dentro do problema. E para eles, isso eles conseguiram entender. O que planta e o que rega são um. E cada um vai receber do Senhor o seu galardão. Porque o que planta, cadê? Estou aonde? Estou só lendo, tá, gente? Eu não estou fazendo uma exegese do texto, não. Onde que eu estou mesmo? 8. O que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus. É importante ver que ele muda. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Por que ele vai entrar aqui? Porque agora ele vai estar preparando o terreno também. Ele já está entrando no tema para dizer como é que eles agiram errado. Ele continua. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto. Ele já fez uma mudança. Sutil, ele fez uma mudança. Deus me colocou como um sábio arquiteto. Está dizendo que Deus colocou, Paulo foi colocado como sábio arquiteto. O fundamento. Foi sábio arquiteto do fundamento. E o outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém, ele continua dizendo, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Aí sabe o que você diz? Não. Aqui não está colocando o fundamento, aqui é Cristo. Mas ele fala, mas como é que você está construindo sobre esse fundamento? Não, irmão, aqui a gente nunca falou que Cristo é o Senhor Rei, não. Mas como é que você está construindo sobre esse fundamento? Presta atenção que ele vai dizer 3 coisas. Você tem que se preocupar com o fundamento. Como constrói sobre o fundamento? Está aqui, ó. Isso aqui é quadrado. Então você vai ter que seguir a construção como? De acordo com o fundamento. Mas a igreja de Corinto não construiu fora do fundamento. Então qual foi o problema da igreja de Corinto? O material que eles usaram. O Paulo diz, se preocupe com o fundamento, você não pode pôr outro. Se preocupe como constrói sobre o fundamento. E o material que vai ser usado. Irmãos, presta atenção uma coisa. Numa casa, você contrata o pedreiro. Você sabe que não? O pedreiro colocou um bom alicerce, ele pode construir de qualquer jeito em cima do alicerce? Não. Aí o pedreiro colocou um bom alicerce, está construindo de acordo com o alicerce, mas ele pode usar qualquer material? Não. E Deus também é assim com o evangelho. Você não quer isso com a sua casa? Tu acha que Deus vai querer isso com a igreja? Ele não quer. Ele quer que ninguém construa sobre outro fundamento que não seja Cristo. Construa de acordo com o fundamento e que use material de qualidade. Se você usar penopalha e madeira, o fogo vai declarar. Mas se for pedras preciosas, passará pelo fogo e você receberá galardão. Sabe por que o Paulo está dizendo isso? Você está pensando que o Paulo está preocupado com o nome dele? Ele está preocupado com que a igreja de Corinto não fosse reprovada. Ele vai dizer assim, ó. Não se engane, irmãos. Aquele que destruir a casa de Deus, Deus o destruirá também. Isso aqui, meus irmãos, ele não está falando do corpo. Neste caso aqui, ele está falando da igreja mesmo. No capítulo 6 de Coríntios, ele até fala do corpo. Entendeu? Quando se juntam com uma só prostituta, um só corpo, nós somos o templo do Deus vivo. Mas aqui no capítulo 3, o contexto, não cabe você falar assim,
Irmão, se você beber, se você fumar, se você cheirar, você está destruindo o templo de Deus, Deus vai te destruir. Não, nesse texto não está falando sobre isso. O contexto aqui, o Paulo está preocupado é o seguinte: você acha que Deus, que é o fogo que consome, vai fazer o quê com alguém que destrói a casa dele? Vai ficar sentado batendo palma? Ele o destruirá também. E Paulo tinha um amor muito grande pela igreja de Corinto e não queria que aqueles irmãos se perdessem. Mas ele fala: os que constroem de acordo com alicerce e com pedras preciosas passará pelo fogo perante o tribunal de Cristo e receberá sua recompensa. O que constrói de acordo com alicerce, mas não usa pedras preciosas, passará pelo fogo. Será ressalvo, mas contudo pelo fogo. Agora, o que não constrói sobre o alicerce, ele nem cita que aparece aqui nesse julgamento. Capítulo 4, vamos pular direto do capítulo 4 para a gente terminar. Agora o Paulo vai terminar dizendo como a igreja de Coríntios deveria considerar Paulo, Apolo e Pedro. Só quero demonstrar para vocês que vocês lendo agora, vocês vão ver que tudo é um assunto só. Você pode destacar coisas daqui para pregar, para dar, mas ele está falando tudo um assunto só. Veja como é que aqui, ó, no capítulo 3 ele cita Apolo de novo, e no capítulo 4 ele vai citar Apolo de novo, que ele está no mesmo assunto. Aqui ele continua: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Dispenseiro, irmão, é o responsável pela dispensa, não é o dono. Não é nem o que supre a dispensa e nem é o dono. Isso é dispenseiro. Dispenseiro. Está ali, é para entregar, como Deus mandou entregar, ele entrega. Ele não acrescenta nada. Entendeu? Ele não acrescenta nada na dispensa. Esse deve ser nosso papel, como grande dispenseiro de Deus. Vamos dar exemplo: você está na dispensa de trigo. Você não tem que colocar óleo diesel lá dentro ou qualquer outro material. Você só tem que entregar o que está na dispensa. E as pessoas só devem ir buscar o que a dispensa tem. O Paulo está falando: eu nunca dei para vocês nada que não tenha na dispensa, mas vocês têm vindo buscar na dispensa o que a dispensa não tem para dar. De mim vocês não receberam isso. E garanto que também deles não. Que veja, cada um de vocês nos considere como ministros de Cristo e como dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele continua: além disso, ele vai dizer, até que ele vai dizer, requer-se que do dispenseiro que cada um seja fiel. Cada um dos dispenseiros se acha fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, nem nisso me considero justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o desígnio do coração, dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor, ou o galardão, ou a recompensa. Ele está concluindo aquela parte do capítulo 3 que fala, você às vezes pensa assim, ué, pelo que eu acho que eu estou fazendo não é palha, nem pena, nem pedras, nem madeira. Para Deus é importante não só o que você faz, mas com a intenção que você faz. Então, olha só o que o Paulo está dizendo. Eu não me julgo desaprovado. Eu não preciso da aprovação de vocês para eu ser aprovado ou não, porque nem eu mesmo me julgo. Mas eu não quero que vocês me julguem, não. Ninguém julga ninguém antes do tempo, nem a mim mesmo. Espera aquele dia, o dia que o Senhor vai manifestar o que está no coração de cada um, aí cada um vai receber de Deus o louvor, inclusive eu. Porque até eu, para ser um bom dispenseiro da casa de Deus, eu tenho que entregar com boa intenção. Tem que saber como é que está o meu coração diante disso.
Com qual intenção que eu faço isso? Com qual objetivo que eu faço isso? E fala assim, você não precisa me julgar, não. Eu mesmo não me julgo. Eu não quero que ninguém me julgue. Não preciso de juízo humano. Porque quem me julga é o Senhor. Mas pode ficar tranquilo, eu não me considero aprovado. Entendeu? Você vai ver que em outras ocasiões o apóstolo Paulo fala, eu não me considero aprovado. Uma coisa eu faço, esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para as que estão diante de mim. Para o prêmio da soberana salvação. Veja que ele fala isso. O foco dele é o prêmio da soberana salvação. Esse era o foco dele. Agora aí ele vai para Coríntios, ó, para a igreja de Coríntios. Não julgue ninguém antes do tempo. Não julgue ninguém antes do tempo. Nem eu, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. Não julgue ninguém antes do tempo. Até o dia que o Senhor vier e vai manifestar a intenção do coração de cada um. Aí cada um vai receber de Deus o louvor. Inclusive eu. Ah, o Paulo... Paulo está dizendo, espera para ver Deus revelar qual é a intenção do meu coração e está aí com vocês. Paulo falou isso dele. Veja como é que a gente quase idolatra Paulo nas igrejas evangélicas, né? Ele fala, não, irmão, espera. Nós temos certeza que Paulo fez com a boa intenção, porque senão não estaria nas escrituras. Mas naquele fogo, na época que ele ainda estava vivo e ainda estava escrevendo as coisas, ele disse, não me julgue antes do tempo. Espere até o dia que Deus vai revelar a intenção dos nossos corações. Continua. Agora presta atenção numa coisa. Olha a defesa dele de Apolo. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Agora ele diz claramente que não teve culpa nenhuma daquela situação deles e que no fundo, o que aquela igreja era desobediente à palavra de Deus. Eu aplico isso que eu estou dizendo agora, para vocês não julgar antes do tempo, não só a mim. Aplico o que eu estou dizendo até agora, não só a mim, mas também a Apolo. Vocês deveriam ter aprendido com a gente a não ir além do que está escrito. Meu irmão, deixa eu colocar para vocês aqui. O Senhor não precisa da sua ajuda nem da minha. Então você não tem que melhorar as escrituras, nem melhorar a pregação, nem melhorar o louvor, nem melhorar o evangelho, nada disso. Você só deve fazer o que Deus mandou você fazer. A gente não deve ir além do que está escrito, nós só devemos cumprir o que está escrito. Jesus disse assim, ó, é o discípulo mais do que o mestre? É o servo mais do que o seu senhor? Basta o discípulo ser como seu mestre e o seu servo ser como seu senhor. Basta, para mim já basta. Quem é que ele está querendo agradar? É a Deus ou é os homens? Porque o Paulo disse, se eu busco agradar os homens, contudo não tenho a aprovação de Deus. Se eu estou buscando agradar a Deus, o Senhor disse, querido, para mim, basta só isso, meus amados. Acabou. Que vocês não vão além do que está escrito. Que o discípulo seja como seu mestre. E que o servo seja... Basta, vocês não querem me ver satisfeito? Se é que nós estamos querendo ver Cristo satisfeito? Então, para mim, o que basta é isso. É igual quando a pessoa está se alimentando, aí, quer mais comida? Não. Só isso aqui para mim basta. Aí você bota mais comida, mais... Não, querido, basta, eu já disse, eu não quero mais. Só isso aqui basta. E o que é para ser uma bênção irrita a pessoa. Tem gente que está fazendo a coisa que vai fazer, mas pelo excesso está sendo desaprovado por Cristo, porque diz, querido, basta. Não, mas nós temos que fazer, tem que demonstrar que Deus... Meu querido, Jesus, basta. Teve uma hora que eu disse, Senhor, não, chega, senta aqui, para um pouquinho. Aí a palavra de Deus diz, porque eram muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Basta, senta um pouco. Basta, tá bom. Senhor, vou pegar a espada. Pedro, basta. Bota tua espada na bainha, basta. A gente não entende isso. Nós temos nós temos a tendência, nós todos, porque nós viemos do mundo, temos a tendência de ser como uma mulher samaritana. Temos a tendência de ser como uma mulher samaritana. Entendeu? Não, é onde eu tenho que adorar a Deus. É aqui ou é ali? Para. Tu é verdadeiro adorador? Tu vive em espírito e em verdade? Então não precisa se preocupar, não. Ele vai buscar de você adoração.
Ele vai buscar de você a adoração. Irmão, vamos, nosso louvor tem que subir ao céu. Para com isso. Tem nada de subir ao céu, nada. Louvor não sobe ao céu. Ele busca a adoração. O nosso Deus é Deus conosco. A adoração não chega ao céu. A adoração fica... Ele leva. Deixa que ele leva ao céu. Tu acha que a tua adoração pode entrar no Santo do Santo para ser recebida pelo Pai? Ele que leva lá. Tu acha que a tua oração chega ao céu para ser ouvida pelo Pai? É Ele que leva lá dentro. Cara, essa palhaçada. Isso nunca foi adoração, irmãos. O pessoal é maluco. E o movimento do leão? Pô, esse negócio desses shows gospel que tem por aí, isso é uma loucura total. Isso é uma loucura total. Isso não tem nada de adoração. Deus é simples, cara. Deus é simples, simples, Hoje de simples. manhã, igreja universal, hoje 7 horas da manhã, estava lá com a porta aberta, botando disco, CD de demônio. Ah, cara, gritaria mesmo. Ah, eu quero isso, eu vou matar, eu quero matar. Loucura, irmãos. Então, aquela que tem lá na casa da minha casa. Até 8 horas da manhã. Vamos lá, ele continua. Eu quero achar uma parte aqui que ele fala. Ah, pulei aqui, ó. Capítulo 3, versículo 23. O Paulo, ele dá tipo um golpe para a igreja de Corinto. Foi essa frase que ele diz. Que eles ficavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Olha o que Paulo fala. Versículo 20. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Sabe, esse orgulho besta que a pessoa tem. Ah, o meu pastor é o pastor fulano de tal. Bobeira. Essa pessoa não conhece as escrituras. Porque ninguém deve se gloriar nos homens. Sabe por que Deus coloca um pastor aqui na igreja? Não é para ele ter rebanho. É para o rebanho ter um pastor. É por causa da gente. E Paulo fala, sabe por que Deus me separou? Não foi para eu ser o apóstolo dos apóstolos. É para que o povo tivesse um apóstolo. E ele sabia disso todo o tempo. É isso que os ministros, seja de pregação, de louvor, de departamento, ele tem que entender. Instrumento é colocado em prol do outro. Instrumento não recebe louvor. Quem recebe louvor é o tangedor. Entendeu? Quem deve ser exaltado é o Senhor. Ele disse antes no capítulo 3, no próprio capítulo 3, em versículo antes, ele disse: nem eu nem Apolo somos alguma coisa, mas o Senhor é que é. Ele é que dá o crescimento. Sabe, é a mesma coisa, eu já expliquei isso aqui. É a mesma coisa que eu vou lá, vai falar assim, irmão, vamos ali que o Cláudio está tocando. E o Cláudio, o irmão aqui, graças a Deus, tocou muito. Aí, quando vocês estão ali saindo, eu gosto ali dar uma olhada, porque eu gosto de vocês detilhando, que eu já trabalhei com banda, eu gosto de ver. Eu gosto de ver mesmo. Você também dá uma arranhada. Tive até que beber água. Aí, eu chego ali, eu vejo os irmãos lá, né? E o Ronald gosta de dar uma... Né, é o único que dá... Não, o Bruno é o único que faz heresia tocando. E o Ronald é o único que dá virada no teclado. Não é? Ele dá uma virada que parece até que o cara tá virando na bateria, mano. Ele faz assim, ó. Ele faz assim com a mão assim. Aí eu fico olhando assim. Aí de repente, sabe o que eu faço? Que teclado maravilhoso. Ô teclado, ô teclado. Aí o Ronald sai de teclado, o que o teclado faz? Nada! Se eu sentar ali, o teclado pior ainda. Porque é só um instrumento, meus irmãos. Tu tá entendendo a analogia do negócio? Quando nós vemos alguém sendo usado por Deus, a primeira coisa, Deus tem a tendência de escolher os piores. Tá? Então não fique ofendido, é com todo mundo.
Pelo menos o Paulo disse assim dele, disse que é assim com todos. Ele fala assim, eu não era nem para ter sido escolhido, eu persegui e matei os irmãos, a igreja de Deus. E sabe por que o apóstolo Paulo se considerava o pior de todos os pecadores? Tem muita gente que não entende isso quando lê lá em Timóteo. Quando ele fala assim, de todos os pecadores que teve na terra, eu fui o pior. Aí ele inclui também Judas Iscariote, ainda que Judas Iscariote traiu Jesus. Aí você fala assim, pô, mas Paulo se considerava pior do que Judas, quando ele era pecador? Ele se considerava assim, não estou dizendo que ele era. Ele se considerava assim. Por que ele se considerava assim? Porque Paulo tentou matar a igreja quando ela era criança. Olha só, eu explicar para você o seguinte. Se uma pessoa matar uma outra, a gente fica revoltado. Mas se matar uma criança, a revolta não é maior? O Paulo era tão ferrenho na perseguição da igreja, porque ele sabia que a igreja estava surgindo. E que se ela matasse ela ainda criança, ela não ia desenvolver. Entendeu? Por isso que depois, quando ele teve a consciência do evangelho, ele fala, cara, eu fui o mais monstro que teve nessa terra. Tentei matar uma criança. Entendeu? Uma criança. Tentei matar o nascimento da noiva do Cristo. Entendeu para você? Então, é por causa disso. Então, o que acontece? Aí, nós não temos que admirar o instrumento. Nós temos que admirar o Deus que usa o instrumento. Aí, o Paulo, nisso aqui, dá um golpe na igreja de Corinto. Porque ele diz assim, olha só. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Caraca, ele disse totalmente ao contrário do que os caras disseram. Ele dizia, eu sou de Paulo. Paulo disse, não, eu que sou de vocês, meu querido. Tu acha que Deus fez o quê? Deus queria um Paulo e por isso fez um rebanho? Não, Deus queria um rebanho. E para manter o rebanho, ele levanta Apolo, Pedro, levanta quem ele quiser. E essa consciência não é só quem o grupo em geral tem que ter. O próprio ministro que é usado tem que ter essa consciência. Porque ele passa a achar que é o cara. O cara passa a achar que a igreja é aquilo lá por causa dele. Inocentezinho. Sabe de nada. Pô, meus queridos, o cara é ousado, meu querido. Ele vai receber o galardão? Vai. E outra coisa, vamos ser sinceros, nós deveríamos nos considerar isso um privilégio, irmãos. No capítulo 2, o Paulo diz assim, ó, os que os olhos não viram, os que o ouvido não ouviram e que não chegou no coração dos homens, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No contexto está falando do conhecimento do evangelho. Entendeu? Irmãos, temos que parar, já são 11h15. Foi longe demais, tá? Então, mas aqui dá para vocês entenderem essa leitura. Quando Paulo termina o capítulo 4, ele vai dizer também, no capítulo 4, que a igreja de Corinto estava muito se vangloriando, achando que poderiam viver sem eles. E depois ele fala assim, ó, sabe, vocês estão até pior do que os gentios, porque não trata o pecado interno de vocês. Outro problema que causa divisão na igreja, não tratar pecado interno. Amém, irmãos? Por hoje é só. Vamos colocar de pé, vamos orar. O pastor não está aí, tá vendo? Quando o gato sai, o rato passeia. Daí a gente abusou aí um pouco. Deixa eu dar um